pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje nós estamos dando início à nossa aula 10. Nós vamos falar de circunferência trigonométrica. Acredito que vocês já estão se familiarizando aí com essa situação da circunferência, né? Nas aulas de pós-médio, vocês têm visto aí o ciclo trigonométrico, então isso aqui vai ser uma complementação, tá bom? Beleza. Então, nós temos aqui uma circunferência de raio 1, logicamente que eu ampliei, né? Se você medir aí, vai ter mais de 1 centímetro, mas a ideia é que ela tenha 1 centímetro apenas. Eu ampliei para que vocês pudessem ver, né, nitidamente. Beleza. E aí, perceba que nós temos uma relação com o plano cartesiano. Então, esse centro da circunferência aqui, né, que é chamada origem aqui também, né? O centro da circunferência, ele lá no meu plano cartesiano, ele seria o zero, né? E aí eu tenho, pra cá eu tenho a medida de 1 centímetro positivo e pra cá eu tenho a medida de -1. Então, esse aqui seria o meu eixo X, né? Que vocês já devem estar vendo lá a relação do eixo X do eixo Y com o seno e cosseno, né? Beleza. E aí, da mesma forma, eu tenho esse eixo aqui, que ele é o eixo Y. E da mesma forma, eu tenho a medida 1 positivo para cá e -1 para cá, porque está abaixo. Então, essa é a ideia. Não que a gente coloque isso aqui, eu coloquei só para a gente fazer menção ao plano cartesiano, na verdade. E aí, eu acredito que vocês também, lá no plano cartesiano, vocês têm a ideia dos quadrantes, né? Nós temos 4 quadrantes no plano cartesiano. E aqui na circunferência também nós vamos encontrar 4 quadrantes. Esses quadrantes, eles começam no sentido anti-horário, né? A ser contado. Eles podem ser colocados como primeiro, segundo, terceiro e quarto, dessa forma que eu coloquei aqui, ou em algarismo romano. Tá bom? Tem exercícios que trazem algarismo romano, mas é a mesma coisa, tá? Há quem goste de colocar aqui dentro, ó, o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Tudo bem, tanto faz. Vocês observem também que nós temos aqui 2 sentidos. Nós temos um sentido positivo e nós temos um sentido negativo, certo? Então, isso aqui seria a origem da minha circunferência. Então, naqueles exercícios lá, de quando você vai dar uma volta completa na circunferência, você parte daqui, da origem, certo? Essa origem aqui, depois nós vamos ainda reforçar a medida delas, tá bom? Dessa origem, desse ponto, daqui e daqui, tá bom? E daqui de novo, vocês vão ver que ele tem 2 medidas, pode ter 2 medidas aqui. Então, vamos entender. Quando você segue o sentido anti-horário, você vai encontrar a situação positiva. E quando você segue o sentido anti-horário, você encontra a situação negativa. Vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouco. Aí, nós vamos vir aqui e vamos entender o seguinte. Nós temos alguns arcos aqui que eles são chamados arcos de eixo. O que é isso? Ele não está nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro e nem no quarto, porque eles se encontram em cima do eixo. Então, aqui eu continuo aqui, ó, eu tenho um eixo e aqui eu tenho outro eixo, né? Esse é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. E aí, como vocês sabem, aqui quando eu começo, eu tenho 0 graus, né? Que corresponde em radiano a 0. Então, quando eu tenho aqui, se vocês perceberem, eu formo um ângulo reto. E o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, se eu caminhar daqui até aqui, eu vou ter um ângulo de 90 graus. 90 graus em radiano, ele corresponde a π/2. Se eu andar mais um pouco, olha só, eu vou ter um ângulo de quê? 180 graus. Por que é 180? 90 mais 90, né? Então, aqui eu vou ter o ângulo de 180, que corresponde a π. Então, importante aí para as nossas transações aí entre grau e radiano, né? Se você anda mais um pouquinho para cá,
Olha, quanto que é 180 mais 90 dá 270. 270 corresponde a 3π sobre 2. E se você completa a sua volta, você chega de novo à origem, né? Mas você completou a volta inteira. E aí, você terá 360 graus, que corresponde a 2π. A volta inteira é 2π. Então, esses ângulos, eles não estão em nenhum quadrante. Eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, porque eles são arcos de eixo, né? Ângulos no eixo, eles estão no eixo. Então, vamos dizer que esses ângulos que estão demarcados aí são os ângulos notáveis da minha circunferência, né? São os ângulos que aparecem ali sempre, sempre eu vou estar precisando deles para ter um norte de onde eu vou encontrar os outros ângulos, certo? Aí eu falei para vocês da situação quando ele é positivo e quando ele é negativo, né? Para cá, eu tenho sentido anti-horário, eu tenho positivo. Para cá, eu tenho sentido horário, né? Que é o meu sentido negativo. É o contrário aí, a gente tem a entender que anti é negativo e o certo é positivo, né? Mas aqui é o contrário. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu posso ter voltas negativas na minha circunferência. Se eu começo a minha volta por aqui, quando eu chegar aqui, eu não vou ter 270, eu vou ter o quê? Menos 90, certo? Então, existe uma inversão aí de valores. Da mesma forma que se eu pedir para vocês marcarem no gráfico aqui, na circunferência, gráfico não, circunferência, o menos 60, por exemplo, o menos 60, ele vai estar contrário do 60, né? Então, menos 60 você contaria do zero até mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Certo? Alguma dúvida, gente? Da mesma forma, eu vou continuar aqui. Se eu continuo no sentido aqui negativo, eu vou ter aqui não 180, eu vou ter menos 180. Aí, eu completo aqui, no lugar do 90, eu vou ter menos 270. E no lugar do zero, aí eu vou ter uma volta completa, só que no sentido negativo. Então, aqui eu teria 360 negativo, certo? Agora, nós vamos falar de ângulos e quadrantes, certo? Ângulos e quadrantes. Olha só, vocês estão vendo essa daqui? Aqui, eu tenho uma situação que o meu ângulo aqui, ele está entre 0 e π sobre 2, ou entre 0 graus e 90 graus. Com isso, eu entendo que o meu ângulo está no meu primeiro quadrante, certo? Você pode escrever primeiro quadrante assim ou em algarismo romano, tá bom? Os dois estão certos. Como é que eu vou escrever isso? Tem duas maneiras a gente colocar isso no papel. Essa daqui é a mais simples, mas vai ter momentos que vai ter exercícios que podem aparecer em formas de intervalo. Vocês se lembram dos intervalos do ano passado? Então, agora nós vamos usá-los novamente. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui não me falou qual que é. Ele poderia ser qualquer ângulo entre 0 e 90 graus. Ele está pertencendo ao primeiro quadrante. Então, eu digo que x pertence ao primeiro quadrante, ou x pertence ao intervalo de 0 e π sobre 2. Por que eu coloquei aberto, colchete aberto aqui? Porque se eu colocasse fechado, iríamos entender que ele seria um ângulo de eixo, que ele estaria em cima do eixo. Então, eu deixo aberto para dizer que ele está entre um e outro, certo? Agora, vamos para essa situação aqui. Olha, meu ângulo que eu marquei aqui, ele já caminhou um pouquinho mais. Ele passou pelo primeiro quadrante e ele parou no segundo quadrante. Então, olhando aqui,
ele pertence ao segundo quadrante. Então, eu digo que x pertence ao segundo quadrante, ou x pertence ao intervalo, agora o intervalo muda. O intervalo, ele está entre π sobre 2, que é 90 graus, e π, que é 180. Então, agora ele pertence a esse intervalo aqui, ó, já mudou o intervalo, tá bom? Olha o meu outro exemplo. No meu outro exemplo, meu ângulo andou um pouquinho mais. Então, ele passou pelo primeiro quadrante, ele passou pelo segundo quadrante e ele está no terceiro quadrante. Ele pode ser qualquer ângulo que compreenda entre 90, aliás, 90 não, entre 180 e 270. Certo? Então, ele pode ser, se ele for 181, ele está no terceiro quadrante, certo? Então, eu posso colocar dessa forma aqui, x pertence ao terceiro quadrante, ou x pertence ao intervalo de π e 3π sobre 2, que é 270 graus. Colchete aberto, que eu já expliquei, porque senão configura que ele seria um ângulo de eixo, certo? E agora... minha última situação aqui, meu ângulo, ele andou bem aqui, ó. Então, ele passou pelo primeiro quadrante, ele passou pelo segundo quadrante, pelo terceiro quadrante e ele parou no quarto quadrante. Então, eu digo que esse ângulo, ele pertence ao quarto quadrante, ou que esse ângulo x pertence ao intervalo entre 3π sobre 2 e 2π, ou seja, ele pertence ao intervalo de 270 a 360, certo? Agora, nós vamos para uns exemplos bem tranquilos, tá? E aí, vocês vão ter base para poder fazer a lista de exercícios que está anexada a essa aula, tá bom? Só, então agora nós vamos para os exemplos. Eu tenho aqui o exemplo, eu coloquei separado, mas é lógico que se você tiver num exercício para marcar mais de um ângulo, você pode usar uma mesma circunferência, tá bom? E acredito também que vocês vão ter facilidades, porque vocês já devem ter feito a atividade lá do pós-médio de realizar a construção do ciclo trigonométrico, né? Então, vamos lá. Encontre o ângulo de 190 na circunferência. Então, vamos lá, vamos entender. Minha circunferência começa aqui com 0 graus, né? Eu caminho aqui, eu vou encontrar 90 graus. E eu vou aqui e vou encontrar 180 graus. Vou andar mais um pouquinho e vou encontrar 270 graus. Aonde que estaria o 190 graus? 190 graus estaria um pouquinho depois, né, do 180. Então, eu poderia colocar o ângulo de 190 aqui, certo? Ele está no terceiro quadrante. Esse exercício não perguntou o quadrante, pediu só para você marcar, mas, né, nós vamos colocar aqui para vocês irem se habituando aí. Olha o segundo exemplo. O segundo exemplo já me pergunta em qual quadrante se encontra 5π sobre 4 rádio. O que eu tenho que fazer aqui? Para ficar mais tranquilo para mim, eu transformo isso aqui em grau, né? Para ficar uma linguagem mais fácil. Como é que eu transformo isso aqui em graus? Eu posso usar a regrinha de 3, 180 está para π, ou eu posso simplesmente substituir. No lugar do π, eu coloco o quê? Coloco 180. Então, quando eu faço essa transformação aqui, olha, 5 vezes 180 dá 900. 900 dividido por 4 dá 225. Então, esse ângulo aqui, ele corresponde a 225. E onde que está isso aqui na minha circunferência? De novo, aqui eu tenho 0 graus, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 270 e chegando aqui 360 graus. Aonde que vai estar esse 225? Olha, 225 deve estar mais ou menos por aqui, Novamente, ó, eu vou ter aí
Se vocês tiverem o ciclo, vai ficar mais fácil, né? Um compasso também para fazer o ciclo trigonométrico e um transferidor. Se a gente tivesse na escola, a gente ia usar os transferidores agora para a gente ter uma noção melhor de onde que estão os ângulos. Então, eu poderia marcar 225 aqui e esse também, a pergunta é em qual quadrante? Ele está no terceiro quadrante novamente, certo? E aí, nós vamos para o último exemplo. O último exemplo, eu trouxe um ângulo negativo, né? Eu falei para vocês que pode acontecer, né? É quando o sentido, ele é o contrário do positivo, né? Ele começa a ser contado assim, nesse sentido. Então, eu vou marcar aqui 0, né? Como o sentido é negativo, ele vai andar 190 graus negativo. Então, se ele andou daqui até aqui, quer dizer que ele andou menos 90 graus, certo, gente? Se ele andou mais um pouquinho, ele andou menos 180 graus, né? Então, aqui o sentido negativo. E 190 negativo vai estar aqui, ó, menos 190 graus. Ok, gente? Então, é isso. No sentido negativo é assim. Então, aqui ele já se encontra em qual quadrante? Ele se encontra no segundo quadrante. Viu a diferença? Lá do primeiro, o 190 positivo encontra-se no terceiro, 190 negativo encontra-se no segundo quadrante. Agora, eu quero fazer uma proposta para vocês. Quando vocês tiverem de pensamento, no caso, a proposta. Quando vocês tiverem um ângulo acima de 360, isso quer dizer que ele deu além de uma volta. Então, você vai pensar dessa forma, tá? Na hora de marcar. Então, tem que ter muito cuidado. Na nossa aula lá no Team Link, eu dei a ideia lá, quando for muito grande, você divide por 360 e aí o que sobra é o tanto que falta para completar, né? Então, é isso, você vai fazer a divisão por 360. O que eu estou falando? Por exemplo, se você falar assim, um ângulo de 2.570, aonde que ele está? Você divide por 360, o número que der aqui é o número de voltas que ele deu na circunferência, ó, vai dar uma volta, 2 voltas, quantas voltas ele vai dar? E ele vai parar em algum lugar, né? Se der exato, ótimo, ele é um ângulo de eixo, se não der exato, ele é um ângulo de algum dos quadrantes, né? Que ângulo que é esse? Então, fica aí como tarefinha de casa, em qual quadrante está este ângulo aqui, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus, até mais.